Os Conselhos Comunitários de Segurança foram criados através do Decreto Estadual número 23.455, de 10 de maio de 1985, pelo então governador Franco Montoro. A celebração anual, no dia 10 de maio, deve-se à Lei número 11.656, do deputado Romeu Tuma Júnior, na 15ª legislatura. Pessoal, boa noite a todos. Aproveitar aqui a presença de todos, agradecer. Estamos finalizando aí um ano turbulento, mas graças ao bom Deus, todo mundo com saúde, com paz. Agradecer aos meus companheiros conselhianos. Foi um ano bastante trabalhoso para todos nós, né? Conseguimos atrair novos membros, né? Consegue estar todo vapor. Trouxemos membros antigos para participar do Consegue conosco. O Milton aí com uma ampla carga de experiência, sempre nos ensinando a conduzir aqui o Consegue. E agradecer as forças de segurança, que sem eles nada disso seria possível. Polícia Militar, que encabeça esse projeto no estado de São Paulo, e sendo um projeto que acolheu a comunidade, né, nos aproximou junto à Polícia Militar, à Polícia Civil, e o nosso membro, que tem feito a diferença em nossa cidade, que não faz parte como membro nato do Consegue, mas é um participante efetivo da nossa cidade, que é a GCM, aqui comandado pelo Capitão Badó. Então nós vamos compor a mesa aqui para a gente iniciar. Aqui representando o Capitão Paulo Henrique, o nosso Abalan Castro. Temos aqui o Lucas, representando o nosso delegado, o Dr. Boto, que não pôde estar presente hoje, né, a Polícia Civil. Temos o nosso amigo Badó, né, Badó? Obrigado aí por esse ano, viu, Badó? Eu vou pedir para que todos, para a gente, que nós iniciemos a nossa reunião, se colocassem em pé, para que nós possamos cantar o hino nacional e dar continuidade, ok? Após nós fazermos aqui a composição da mesa e fizermos aí a saudação hino nacional, eu quero falar também que na noite de hoje o nosso secretário Rafael Júlio, obrigado pela presença, ele aceitou o nosso convite para participar aqui da primeira parte da reunião do Consegue. Ele vai fazer a sua apresentação falando dos desafios aí dentro da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, né, Rafael? Que foram muitas, e com certeza hoje Jacareí está num patamar que muitas cidades almejam chegar, né? Então a nossa segurança pública, ela tem deslanchado. E na última reunião eu estive presente, que eu estava com Covid, o vice-presidente, o Jaime, ele assumiu, mas nessa reunião que antecedeu, o Alan trouxe números que nós comemoramos, né? Na reunião com o Alan Castro, o Alan, ele esteve aqui conosco, né? São números que a Polícia Militar, dentro do estado de São Paulo, né? O batalhão aqui de Jacareí, eu acho que o Alan vai passar para a gente novamente, né? São coisas aqui que é só para comemorar. Então eu vou passar a palavra para a nossa secretária, para ela fazer a leitura da ata. Ata da 6ª reunião ordinária do ano 2022. Às 18h44 do dia 17 de novembro, às 18h44 do dia 17 de novembro de 2022, deu-se início à reunião ordinária do Conselho Comunitário de Segurança Centro Jacareí, nas dependências do plenário da Câmara Municipal, Praça dos Três Poderes, com a presença dos membros da diretoria: senhor Jaime Batista dos Santos Júnior, vice-presidente, a senhora Marli Brito dos Santos, primeira secretária, senhor Milton Suyoshi Kudamasu, segundo secretário, membros natos:
a senhora Solange de Carvalho, escrivã de Polícia Civil, chefe da Seccional de Jacareí, representando o Dr. Cláudio Boto dos Santos Filho, delegado de polícia titular do 3º DP. Senhor Tiago de Lima Silva, Cabo Lima Silva, representando o capitão Paulo Henrique Siqueira, 41º Batalhão de Polícia Militar, 2ª Companhia. Contamos também com a presença das autoridades, senhor Júlio César Badó, comandante da Guarda Civil Municipal, o vereador Edgar Sasaki e munícipes. O vice-presidente, senhor Jaime, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e, após a composição da mesa, convidou os participantes para entoarem o hino nacional brasileiro e saudação à bandeira. Na sequência, passou a palavra ao senhor Milton Kudamasso, que informou a importância do CONSEB como canal de comunicação entre a população e as forças de segurança. O processo que é realizado após as reuniões CONSEB, a atuação do programa Vizinhança Solidária e o local e adjacências onde o CONSEB Centro Jacareí atua. A seguir, o vice-presidente convidou a primeira secretária a fazer a leitura da ata anterior, que foi aprovada pelas autoridades competentes. O senhor Jaime concedeu a palavra aos representantes dos membros natos, a fim de pronunciarem sobre as demandas dessa ata. O cabo Lima Silva relatou que passou a demanda do Promovale ao capitão Paulo Henrique e ele achou por bem repassar ao batalhão de operações que trabalha em conjunto com a postura para fiscalização do problema exposto. O cabo Lima Silva esteve pessoalmente no local, orientou a munícipe o procedimento que se faz necessário realizar junto ao setor de segurança. Com relação ao parque da cidade, foi direcionado 2 policiais do policiamento de bicicletas para fazerem ronda no entorno do parque das 19 às 21 horas. E, recentemente, no entorno foram presos 2 indivíduos praticando roubo à mão armada. Alertou que no último mês tem aumentado muito o número de roubo em Jacareí. O comandante Badó, da Guarda Municipal, em posse da palavra, disse que no parque da cidade foi detectado iluminação precária, várias lâmpadas queimadas e o fato foi comunicado à administração responsável pelo local para a solução do problema. A escrivã de polícia, senhora Solange, ressaltou a necessidade do trabalho em conjunto, forças de segurança e população. Boletim de ocorrência é passo imprescindível para dar legalidade às ações da polícia. Preventivamente, tem certeza de que as forças de segurança estão fazendo o seu melhor. O vice-presidente convidou o munícipe, senhor Claudemir Santana, deficiente monocular, que trouxe uma fala sobre a Lei 14.126, que classifica a visão monocular como deficiência visual, caracterizada quando a pessoa tem visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos, enquanto no outro mantém a visão normal. Ressaltou ainda que aqui em Jacareí houve o reconhecimento do projeto de lei 85/2017 através do Dr. Rodrigo Salomão. Contudo, continua grande as dificuldades de mobilidade para os portadores dessa deficiência. A seguir, foi concedida a palavra para os munícipes apresentarem suas demandas. O munícipe, residente no bairro Jardim Altos de Santana 1, relatou sua recorrente reclamação a respeito da perturbação do sossego que ocorre na rua Volta Redonda, Avenida Elmira Martins Moreira, fazendo giro até o Jardim das Indústrias, onde há grande fluxo de motos com escapamentos adulterados, com roncos muitíssimo altos, circulando na contramão, e isso prolonga até por volta das 2h30 da madrugada.
Segunda demanda, o munícipe, morador no bairro Vila Branca, reclamou da iluminação na rua de acesso ao estádio do Jaque, pois facilita a ocorrência de crimes. Inclusive, no dia 24 de outubro, ocorreu o estupro de uma menor. Falou ainda da importância da tecnologia, da instalação de câmeras do COI no entorno. Em posse da palavra, o cabo Lima Silva informou que a empresa gestora dessa tecnologia deixou de instalar várias câmeras, outras só filmam, mas não gravam, mas entrará uma outra empresa e em breve haverá melhorias nesse sentido. Incentivou o munícipe a conhecer o COI, que realiza um trabalho muito bom. As forças de segurança presentes na reunião explicaram aos munícipes sobre a defasagem do efetivo diante do tamanho da cidade de Jacareí e região em que atendem. Falaram ainda da importância da vizinhança solidária. Ao final da reunião, o vice-presidente informou que foi criado um grupo exclusivo do CONSEG e munícipes que queiram participar para dar sugestões, pontuar ocorrências no seu bairro. No entanto, esse grupo não substituirá a necessidade do comparecimento às reuniões para registro das demandas. Sem mais, agradeceu a presença e participação de todos e estendeu o convite para a próxima reunião, que ocorrerá em 15 de dezembro, e assim deu por encerrada a reunião às 19h58. Assinaram a lista de presença 11 participantes. Eu, Marli Brito dos Santos, como primeira secretária deste CONSEG, lavrei em ata esta reunião. Dando continuidade à nossa reunião, a última reunião do ano de 2022, e é com muita alegria que eu vou chamar o Milton. O Milton vai apresentar aí nossos 2 novos membros efetivos. Hoje não está presente, eu não estive presente na última reunião por motivo de Covid. Infelizmente, o Claudemir Santana, ele mandou para a gente uma mensagem que estava ruim de gripe, foi no médico essa tarde e constatou que está com Covid. Então ele tomará posse na próxima reunião. Então, presente hoje, nós temos o Antônio Carlos de Moraes. Passar a palavra para o Milton. O Milton vai fazer a leitura. Boa noite, presidente, Paulo São Bispo, e em seu nome eu cumprimento demais membros da mesa diretora dos trabalhos desta noite e também cumprimentar a todos os presentes e também para o palestrante da noite, bem-vindo. Bom, eu queria rapidamente descrever o que é o CONSEG, rapidamente, tá? Então, Conselho Comunitário de Segurança. Temos aqui na cidade de Jacareí o presidente, CONSEG Centro. Nós temos 2 CONSEG aqui na cidade de Jacareí, CONSEG Oeste, presidida pelo nosso companheiro Hélio Ito, e também o CONSEG Centro, né? Presidente Robson Bispo. CONSEGs são entidades de apoio às forças policiais que representam um grupo de pessoas de uma mesma comunidade que se reúnem para discutir, planejar, analisar e acompanhar as soluções dos problemas que refletem na segurança e na qualidade de vida local. São, portanto, um meio de estreitar as relações entre comunidade e polícia e fazer que estas cooperem entre si. Portanto, neste lugar, se pensam em estratégias de enfrentamento dos problemas de segurança, tranquilidade, insalubridade da comunidade, orientadas pela filosofia de polícia comunitária, objetivando sempre o bem-estar geral das pessoas. Também articular a comunidade visando a prevenção e a solução de problemas ambientais e sociais, interagindo com as unidades policiais. Se participam de forma direta e ampla polícias, munícipes,
autoridades cívicas eleitas, diversas instituições do bairro, a mídia local e afins. Podemos dizer ainda que os conselhos existentes hoje em São Paulo representa uma silenciosa e revolucionária ferramenta de participação popular na segurança pública. E também está consagrado na nossa Carta Magna: segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Vamos então partir para o novo membro, vai participar efetivamente do Conseg Jacareí Centro, e vou convidar o Antônio Carlos Magalhães para se postar ao meu lado. Antônio Carlos de Moraes, por favor, esteja aqui do meu lado. Então, visando ampliar participação comunitária, nos apoiamos no novo regulamento do Conselho Comunitário de Segurança, na resolução SSP número 175, de 26 de 11 de 2014, que em seu código artigo 14, separou o Conseg em membros natos, membros institucionais públicos, membros efetivos e membros dos núcleos de ação local. Esse é o artigo 19, fala-se do membro efetivo. Os membros efetivos podem votar, fazer uso da palavra, participar de cursos oferecidos pela Coordenadoria dos Conselhos na Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo, participar do grupo de trabalho, fazer uso de denominação de membro e dos símbolos do Conseg, entre outros. Vou fazer uma rápida apresentação do nosso novo membro. Não vou errar. Antônio Carlos de Moraes, 68 anos, divorciado, corretor de imóveis por cerca já de 30 anos em nossa cidade. Técnico em logística, vereador da melhor idade no ano de 2018, vice-presidente da Câmara Melhor Idade, membro do Conselho dos Pastores, delegado nacional do SUS, Comus, Vale do Paraíba. O Antônio Carlos de Moraes, nesta noite, tomando posse como membro efetivo do Conseg Jacareí Centro, a partir desta data. Antônio Carlos de Moraes, seja bem-vindo. Em nome do presidente Robson, cumprimento a mesa e a todos que estão presentes. Tudo que teria que falar alguma coisa, o Milton já falou, a CM paulista, não a CM baiano, viu? Conseg quer dizer que seja o nosso elo entre a comunidade e todas as forças policiais existentes municipais. Nosso dever como parte integrante do Conseg é orientar os nossos familiares, orientar nossos vizinhos para que não possa cair em armadilhas que vêm do outro lado. Já participei várias vezes do Conseg, bem antes, na época que o Milton foi presidente. Agradeço agora me se tornar um membro efetivo do Conseg. Espero honrar essa associação e todos para que seja o bem comum de uma comunidade que merece ter lazer, segurança e principalmente ter a educação que precisamos muito, e através disso nós precisamos fazer isso com a nossa comunidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Milton. Presidente, receba então o Antônio Carlos de Moraes. A população está ganhando hoje, porque eu participo do Conseg já tem bastante tempo e era muito triste você ver a casa, você ver para um local que nós conseguimos falar diretamente com as forças de segurança e você vê a casa vazia. Então a população está começando a entender que existe sim locais onde possamos procurar soluções, e aqui o Conseg é um deles. Estou muito feliz, né? Última reunião do ano, nós temos essa
essas duas efetivações, tanto do Claudemir, que tomará posse na próxima reunião, lá em fevereiro, né, na primeira, terceira, quinta-feira do mês de fevereiro, que nós retornaremos, e com o Antônio agora. Seja muito bem-vindo, tenho certeza que ele tem mais para ensinar do que para receber aqui no Conseg, porque já participou por muitos anos. E eu, na minha humildade aqui, eu estou aprendendo, e aprendo a cada dia. Obrigado, mas obrigado mesmo. Agora, antes que eu passe a palavra para as forças de segurança, para passar aqui os seus relatórios, né, o que é pertinente, eu quero convidar para que venha até o púlpito o nosso secretário Rafael Júlio, o palestrante da noite, que veio aqui falar sobre a Secretaria de Defesa do Cidadão, mostrar para a gente um pouquinho, né, do que ele fez esse ano. Rafael, obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é sua, meu amigo. 15 minutos. Gente, vou tentar ser breve aqui. Antes de mais nada, agradecer o convite de vocês. Os dois consegues aqui são bastante ativos. Na medida do possível eu participo, mas mesmo quando eu não estou presencialmente, nós temos os nossos representantes que falam por nós. Aqui está o nosso comandante da Guarda Civil Municipal, quando não está o Badoca, nosso comandante, está o nosso subcomandante, o Marcelo, quando não está o subcomandante, está o chefe de operacional, mas mesmo não presente, nos fazemos presentes com eles, mas mesmo se eles não tiverem, a gente tem essa gama aí de especialistas aí para falar com vocês. Então, agradecer o convite. Eu fiz uma apresentação simples, vou procurar ser bem rápido para ser efetivo. E a ideia é o seguinte, não é nem passar muito estatística de segurança, porque eu acredito que os meninos aqui, né, que falam e parece que já falou na última reunião algumas coisas legais, é mais abrir para a população o que a Secretaria de Segurança faz. Porque, pelo menos quando eu fui convidado, eu já sabia o que fazia, mas perguntando para algumas pessoas, muita gente não sabia, por exemplo, que eu cuido do PROCON na cidade. Então eu vou passar para vocês aqui um pouco do trabalho desses últimos 2 anos e alguns resultados, porque se a gente for falar de tudo aqui, provavelmente nós precisaremos aí de um tríduo, uns 3 dias aí falando, tá bom? Aqui basicamente é um texto, mas eu vou explicar para vocês. No site da Prefeitura tem qual é o papel, qual é a missão da Secretaria de Segurança hoje no município. Basicamente, nós temos como pilar integrar as forças de segurança, que hoje são Polícia Civil, Polícia Militar, que entre elas já são integradas, mas nós fazemos essa ponte muitas vezes da demanda da população e em conjunto com a Guarda e com as outras forças, a gente consegue mitigar os impactos que são gerados no que diz respeito à segurança pública. Tá bom? Se alguém quiser depois saber direitinho sobre isso aqui, se entrar no site da Prefeitura, colocar lá no Google lá, Secretaria de Segurança, a primeira coisa que vai ter coordena a política de segurança, defesa cidadã, garantia, tá bom? Hoje, o que está sob a tutela da Secretaria de Segurança de Jacareí? Nós temos, eu costumo dizer que nós temos 8 setores, sendo 6 setores diretos e 2 indiretos. Aqui a gente colocou 7, porque tem 2 aqui dentro. Tá? Então vamos lá. O COI, que é o Centro de Operações Integradas, que é o monitoramento do município, onde nós temos a integração das forças de segurança, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, fazendo monitoramento do município junto com os agentes de mobilidade urbana. Nós temos lá estações que algumas vezes são usadas pelos fiscais de posturas, pelos agentes de defesa civil. Muitas das vezes a Polícia Civil está conosco lá, requerendo imagens para fazer as investigações. Então, o Centro de Operações Integradas hoje é um setor da Secretaria de Segurança. Nós temos os fiscais de posturas. Alguém hoje aí viu na rede social já um vídeo famoso que está aparecendo um rapaz filmando a polícia em conjunto com a Posturas fazendo a ação de fiscalização que nós iniciamos na Lúcio Malta e essa semana? Posturas garantir que o Código de Postura seja respeitado. Nós temos um efetivo de mais ou menos 15 fiscais que fazem toda essa tratativa da fiscalização do município. Eles ficam pertinho de mim lá. Nós temos a nossa saudosa ICM, conhecida há mais de 62 anos, fizemos 62 anos esse ano.
temos o TG, que é o tiro de guerra. E dentro do tiro de guerra temos a junta militar, que são dois setores separados. A junta militar é um setor direto administrado por nós. O tiro de guerra é um convênio com o Exército que a Prefeitura tem, onde a Prefeitura arca com 100% do orçamento de formação desses atiradores. Até o aluguel da casa do sargento, quem paga é a Prefeitura. A única coisa que o Exército paga é o salário do instrutor. E indica e concede a infraestrutura de uniforme, armamento. Mas toda a infraestrutura do prédio, toda a infraestrutura de ensino e formação desses atiradores é nosso orçamento municipal. E a junta militar, que trabalha em conjunto com o tiro de guerra, que faz todo o alistamento, faz todas as questões que envolvem a documentação para a regularização junto ao Exército Brasileiro. PROCON, nós temos lá hoje estagiários, servidores e uma diretora que cuida exclusivamente das questões que envolvem a legislação de defesa do consumidor. Defesa civil. Alguém aqui já precisou de defesa civil? Graças a Deus não. Mas a defesa civil é uma espécie de bombeiro civil. Como a guarda é uma guarda civil, o bombeiro é um bombeiro civil. Os meninos estão a todo tempo aí no QAP para qualquer emergência, principalmente catástrofes naturais e eventos naturais, tá bom? E o bombeiro? O bombeiro é o Estado, porém todo o orçamento e coordenação de infraestrutura do bombeiro é do município. O Estado paga o salário do bombeiro, o uniforme do bombeiro e os benefícios de servidor. Nós pagamos, eu digo pagar para vocês entenderem a responsabilidade da secretaria, o orçamento, desde o material que limpa, a limpeza da piscina do bombeiro para treinamento, a manutenção dos caminhões que lá tem, do equipamento que eles usam para salvar, a quadra que eles têm lá para poder treinar. Todo o orçamento está debaixo da Secretaria de Segurança do município. Tá bom? Vamos lá, tiro de guerra. Nesses 2 anos que eu estou aqui, eu estou na Secretaria desde o dia 3 de janeiro de 2021. Quais foram os resultados que nós obtivemos lá no tiro de guerra? Pela primeira vez, Jacareí obteve as maiores notas e índices de auditoria do Exército do Brasil do tiro de guerra. Tanto é que o nosso tiro de guerra ganhou premiações regionais. Eu até fui condecorado com uma medalha de honraria do Exército pelos resultados que nós tivemos. É claro, muito mérito do nosso instrutor, o Sargento Humberto, mas a gente se dedicou bastante na questão da infraestrutura do tiro de guerra. Não sei se vocês lembram de como era, mas quem lembra de como era, que a gente não teve nem tempo de tirar foto do antes, porque a gente chegou já fazendo. Então a gente só tem a foto do depois. Infraestrutura de comunicação, quadros, estrutura de quadro de atirador, destaque, a infraestrutura da sala de treinamento, mudou o forro, iluminação, câmeras. Então todo o tiro de guerra houve um investimento bem interessante para a melhoria da condição do ensino desses atiradores que ficam lá durante um ano. Eu costumo dizer, quando eu vou no evento lá, eu não quis servir o tiro de guerra, arrumei um jeitinho e não servi. Eu me arrependo do fundo da alma hoje, porque acompanhando a formação deles, eu sei que talvez se eu tivesse servido com 18 anos, eu tivesse pulado algumas etapas de maturidade na minha vida, e hoje eu trabalho com jovem na Igreja Católica, eu incentivo a molecada a servir. Tá bom? Vamos lá. PROCON. Nesses 2 anos, nós tivemos algumas melhorias lá, mas só para vocês terem uma ideia, nós temos uma média para mais, de 100 pessoas atendidas por dia, lá no PROCON. Existe uma regra que o PROCON, ele atende a pessoa do endereço. Então vamos supor, você comprou uma coisa lá em São José, mas você mora aqui, na prática você deveria vir aqui em Jacareí mesmo que você comprou lá. Então você vai no PROCON da sua cidade. Só que nós temos, graças a Deus, uma boa fama de um PROCON que tem resolvido muitos casos. E nós já, nesses 2 anos, compilamos mais de 15 cidades que nós já atendemos aqui em Jacareí. Então, de um PROCON que resolve o problema, o pessoal está migrando para cá. Maiores reclamações que a gente tem hoje no PROCON, assuntos financeiros. Ou seja, você vai fazer uma compra lá na Pernambucanas.
comprar uma calça, de repente no cartão vem descontando um empréstimo que você não contratou. Então são questões financeiras que a gente mais atende no PROCON e da melhor idade, que muitas vezes ou não entende a condição ali, o regulamento da situação, ou por má fé alguém condiciona a pessoa a levar o produto. Vamos lá. Ainda no PROCON, quando eu cheguei lá, o PROCON de Jacareí não tinha fiscal. E nós precisamos fiscalizar para garantir que o nosso direito como consumidor seja mantido. De fato, é um desafio porque o PROCON é uma fundação estadual que tem como prerrogativa os servidores municipais. Então a gente conseguiu motivar servidores a fazerem o curso de fiscal. Hoje nós temos 2 fiscais na ativa que têm feito ações conjuntas com o PROCON, com a Fundação PROCON do Estado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós vamos às vezes nos supermercados grandes do município e eles ganham multas assim na casa de 500, 600 mil reais por não cumprir o nosso direito. Para quem que vai esse dinheiro? O dinheiro vai para a Fundação PROCON do Estado e acaba voltando para Jacareí. Vou dar um exemplo para vocês. No ano passado nós conseguimos um carro específico com a Fundação PROCON para que nós usássemos em prol da fiscalização. Então vai tudo para lá e eles dividem em algumas infraestruturas para o PROCON dos outros municípios. Tá bom? Vou comprar um daquele. Beleza. Lá no PROCON, rápido. Melhorias que nós fizemos. Capacitação de funcionários, que pelo que a gente levantou era uma capacitação, pelo menos pelo que a gente precisava, ainda poderia ter mais capacitação. Nós aumentamos os postos de trabalho, a gente fez uma obra estrutural lá e aumentou, porque eu passava lá na Luiz Simon aqui e via o pessoal lá fora. Ainda vejo, porque vocês imaginam um espaço que não é tão grande, atender de média 100 pessoas por dia, mas a gente conseguiu dar um pouco mais de vazão com o aumento de postos de trabalho. E melhoramos as condições de segurança do prédio. O prédio da Secretaria de Segurança tinha furto, o prédio da Secretaria de Segurança roubava um fio. O que a gente fez? Colocamos o que tinha que colocar lá, resolvemos uma parada e graças a Deus mitigamos esse problema lá. E é uma filosofia que eu tenho buscado nos outros prédios públicos, que as secretarias investam em segurança também. Não é só falar que a guarda tem que cuidar, que a guarda tem que cuidar. Tá bom? COI. Antes de falar do COI, eu estou aqui com Edilson. Edilson é diretor do COI. É ele que é o cara que pensa nessa tecnologia no município e me ajuda com esse projeto. Nós estamos já pensando no COI 2.0, porque o COI foi inaugurado em 2020, só que ele já tem condições de melhorar, aumentar o número de câmeras, melhorar a tecnologia, então a gente já está previsionando essa melhoria. Mas até então, o que o COI tem ajudado no município? Prisões de indivíduos e furtos. Muitas das vezes acontecem situações no centro. Vou dar um exemplo simples que aconteceu esses dias atrás. Uma pessoa, ela furtou a drogaria São Paulo. E aí caiu no 90, blusa vermelha, furtou a drogaria São Paulo. E os meninos que monitoram lá foram seguindo, não achou o tal blusa vermelha que entrou numa viela e saiu de blusa preta. E a gente a polícia militar pegou ele no Mercadão. E ele confessou realmente que tinha feito o furto. Então o COI muitas vezes consegue prevenir, muitas vezes tem esse emprego rápido na ação. E a gente vê, vou dar um outro exemplo para vocês simples. Esses dias, ali no centro, foi ali no centro, né, perto do Banco do Brasil, tinha um dia ali, né, não sei se tem mais. Uma guarda nossa durante o dia, monitorando, viu um rapaz olhando para uma moto, e ela ficou ali. Poderia ser um mecânico, poderia ser o dono da moto, poderia ser qualquer pessoa que queria ver a moto. Ele saiu. Depois, ele voltou com mais uma pessoa com um capacete. Nessa, pagamos uma ocorrência, Pedro chegou primeiro. O cara estava querendo roubar a moto, chegou o dono da moto, prendeu. Então, o tirocínio de quem está ali olhando também tem prevenido alguns delitos no município. Recuperação de veículos. Ainda achamos que é pouco, queremos melhorar, e uma das tecnologias do COI 2.0
é ligar todos os radares no COI. Então, todos os radares do município vão ser leitores de placa, que aonde passar a gente vai saber onde passou e vamos buscar o carro e vamos recuperar esse carro. Antes até, se a pessoa, meu carro roubou agora, se ligar, pode dar tempo de ir não sair da cidade. Que geralmente quem rouba carro, rouba e sai da cidade. Né? Mais ou menos isso, né? Esses são os caras que podem nos ajudar. Auxílio das forças policiais para a resolução de crimes. Aí entra também a polícia civil, que trabalha muito na medida do possível, porque as câmeras, às vezes o pessoal fala assim, aí pede imagem, e tem imagem que tem envolvimento de crime, a gente não passa para quê? Porque tem que passar para a polícia. Mas a câmera é 3D, um zoom ótimo, porém ela tem uma visada. Vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo o que está acontecendo atrás de vocês? É o que acontece com a câmera. A câmera não está olhando 360 graus o tempo todo. E se ela estivesse olhando, tem câmera com essa tecnologia, ela não teria uma resolução do espaço que nós gostaríamos. Por isso que nós temos que ter pessoas monitorando essas câmeras em tempo real para garantir a segurança. Mas pode acontecer um fato atrás e ela não pegar. Então muitas vezes a gente não consegue auxiliar as forças de segurança pela limitação da tecnologia, então a gente se expandir câmera talvez a gente consiga ajudar mais. Beleza? Defesa Civil. Nós chegamos lá na Defesa Civil, a gente entendeu que precisava melhorar a infraestrutura, então nós conseguimos, nesses 2 anos, uma viatura nova para ser empenhada e ajudar na emergência, equipamentos de combate a incêndio, melhoramos a condição de uniforme dos servidores, não tinha uniforme padrão, padronizamos o uniforme, treinamentos que a gente tem feito com a Defesa Civil para garantir a segurança dos servidores também. Precisa cortar uma árvore. Sim, pega a motosserra e corta. Não é bem assim. Não vai cortar a perna, né? Vai o topo, vai a perna, vira um topo. Então, formalizar com eles treinamento e de maneira exaustiva para garantir principalmente a segurança deles, porque eles colocam a vida deles em xeque para salvar nós. Bombeiro. Chegamos aqui em Jacareí e olha que interessante. O que eu falei para vocês? Que o bombeiro é quem cuida do orçamento? Jacareí. E olha onde o nosso bombeiro vai atender a ocorrência. Igaratá e Santa Branca, que são cidades pequenas, irmãs, vizinhas, mas não tem condição de ter um corpo de bombeiro. E aí na falta do corpo de bombeiro, não. Jacareí, está acontecendo um BO aqui, a polícia está aqui. Não tem essa. Nós também arcamos com tudo, mesmo que eles tenham que ir para lá. É claro que a gente tem articulado e tem, junto ao governo do estado, melhorias de condições com esse argumento aí. Então eu já estou em conversa com o prefeito de Santa Branca, em conversa com o prefeito de Igaratá, para nós 3 irmos juntos até o governo do estado conseguir infraestrutura melhor para o bombeiro, sendo que o bombeiro atende, no caso ali, Igaratá e Santa Branca. Então o que a gente conseguiu fazer? Nós chegamos lá, o bombeiro estava, não sei se vocês passavam lá, o bombeiro era Salmão, mudou né? Então até a infraestrutura do prédio, não sei se vocês passaram nesses dias, mudou a pintura do prédio. Então a gente chegou lá, havia anos que estava desse jeito, se não me engano, mais de 8 anos que não pintava o prédio. Então a gente foi lá e buscou melhorar as condições do prédio. Todo mundo gosta de um lugar bonito também para trabalhar. Né? Beleza, a quadra do bombeiro. Chegando lá, parecia que fazia mais ou menos segundo eles, mais de 10 anos que a quadra não tinha uma reforma. Reformamos a quadra. Quem fez essa imagem aérea foi o nosso diretor do COI. Ele é piloto de drone também. O que nós fizemos lá? Coisa simples. Eu coloquei itens bem simples para vocês entenderem. O bombeiro não tinha uma máquina de lavar. Aí vocês falam, mas máquina de lavar para quê? Eles estão com o uniforme, atendendo a ocorrência, sujando o uniforme de sangue, atendendo pessoas com possível contágio de Covid. Eles vão levar esse uniforme para casa deles? Então, para garantir também a segurança da família deles, nós conseguimos adquirir 2 máquinas de lavar lá. Coisa assim, tem muita coisa para falar, mas coisas simbólicas. Lavadora Lava Jato. Era uma coisa que eu cheguei lá e disse, cara, eu gosto não, a gente não tem. Conseguimos. Para lavar o caminhão, às vezes o caminhão suja de barro, vai numa ocorrência, não tem onde limpar, então a própria estrutura da base deles, compramos equipamentos de mergulho, melhores, coisas que eu não entendi, agora estou entendendo.
A válvula de mergulho que nós compramos para eles é de primeiro mundo. Na região, só Jacareí tem. E eu me orgulho de dizer isso porque nós moramos perto de grandes cidades que não investem no que nós conseguimos investir no nosso corpo de bombeiro. É pouco, nós precisamos de mais válvulas, mas já começamos do pontapé aí, 4 a 5 válvulas de mergulho, que dá qualidade e segurança para o salvamento. E nós temos o rio, temos a represa, que eles utilizam muito. Roupa de mergulho e equipamento de mergulho em geral, a gente conseguiu investir no corpo de bombeiro. Fora manutenção de veículo, manutenção de prédio, manutenção de piscina. Acabando. GCM. Chegamos aqui e encontramos uma GCM tímida. Uma GCM que tinha vontade de atuar, tinha vontade de trabalhar, mas ela muitas vezes não tinha uma motivação para fazer. A gente até atualizou aqui, está faltando alguns pilares, eu esqueci de salvar. Ah, é? Deixa eu ver. Não, eu não salvei mesmo. Aqui está faltando. Então vamos lá, como eu disse, a nossa guarda esse ano fez 62 anos, nós temos alguns patrulhamentos especializados, que é o patrulhamento ambiental, a ROM, Maria da Penha, nós temos um trabalho social com os semeadores da paz, onde tem um trabalho de palestra nas escolas, nas fábricas, nós temos a ronda escolar, tem a base imóvel, tem um monte de coisa que está faltando, que a gente tinha atualizado, mas não colocou. Então a Guarda Civil Municipal é uma guarda atuante, ela presta o serviço que por lei ela foi fundada, que é cuidar dos bens públicos. Mas é o que eu costumo dizer para o pessoal, nós somos bens também da cidade, nós somos os bens da cidade, então devem cuidar de nós também, não só de prédios. O que hoje nós colocamos na guarda? Só para vocês terem uma ideia, exatamente hoje foi a apresentação de resultados. Aqui o comandante, mensalmente, nós fazemos uma apresentação de resultados. Era uma coisa que não tinha, e a partir daí a gente começou a tomar decisões, com base nessa apresentação de resultados, o que nós poderíamos fazer como guarda e o que nós precisaríamos de ajuda mais a PM, mais a Polícia Civil e mais de outras frentes aí que poderíamos ajudar. Então, por exemplo, nós apresentamos, eles me apresentam, até quilometragem por viatura. Tem uma lista, quantos... Eu falo, mas por que essa viatura andou menos? Ah, porque ela quebrou. É aquela que estava quebrada. Ah, ninguém falou que estava quebrada. Não, eu falei. Então, não, mas por que essa aqui está andando mais? Essa é própria alugada, é própria. Então vamos colocar essa para fazer o serviço que anda menos e pôr a alugada que anda mais. Então a gente começou a tomar algumas decisões dentro dessa reunião de resultados que deu para ampliar o patrulhamento. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando eu cheguei aqui, lá no Parque Meia Lua, nós temos a UBS e o Educa Mais Parque Meia Lua lá, né? Eles falam no caso lá, no céu. Tinha 2 guardas, 12 por 36 no céu, e 2 no inferno, brincadeira, na UBS. Aí, 12 por 36, 4. Se você for somar 4 plantões, 16 guardas. 16 guardas parados em 2 postos de trabalho. Com essa apresentação e essa avaliação, a gente conseguiu ampliar e entender que, se nós tirássemos todos eles, colocássemos uma viatura atendendo aquela região toda, 12 por 36, a gente garantia a região do Parque Meia Lua, do Conquista, do Lagoa Azul, Pagador Andrade, aquela rua da Cherry lá que tinha muito assalto. Daí então nós tiramos, claro, conversamos com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, eles entenderam, eu garanti para eles. Detalhe, quando eu cheguei, o que eu ouvia era, esquece, secretário, você não vai conseguir tirar o guarda da UBS. Esquece, cara. Eu falei, não, peraí. O sempre foi assim, ele ecoa às vezes, mas eu não gosto de sempre foi assim, então mudamos. Você é de hoje, né? Reunião de hoje. Senta todo o comando, senta. O comandante, o subcomandante, chefe de divisão operacional, chefe de divisão de capacitação, chefe de divisão administrativa e nosso assessor Martinez, que é tenente aposentado da PM. Sentamos todos nós. Tem dia que começa 1h da tarde e acaba 8h da noite. Hoje começou 9h20 da manhã e só acabou 12h30 porque eu tinha um compromisso. Senão eles iam ficar sem almoçar. Se trabalha bem, sacanagem, né? Mas eles já vão preparados, para a reunião eles já vão preparados. Já liga para a esposa, hoje eu não vou te ver.
Não vou mostrar com você, né? Vamos lá, resultado 2020. Com o Tocando Futuro, por exemplo, que é os semeadores do trabalho social. São mais de 3.300 alunos que ouviram uma palestra ou passaram pelo projeto social esse ano. A ROMU, que é um grupamento especializado que, graças à Polícia Militar, a Polícia Civil, o Exército, a Guarda Civil de São José, o SIM, a ousadia do comandante de Jacareí, o SIM e a chancela, a bênção do prefeito, nós conseguimos colocar um grupamento especializado no município. Então, quando começou a ROMU? Junho desse ano? Junho desse ano. De junho até hoje, a ROMU já fez 2.614 abordagens. Isso ajudando a polícia a mitigar a criminalidade. Maria da Penha, o que acontece? Nós temos as mulheres que têm as medidas protetivas e elas têm os seus endereços. Então, totalizando até o mês de novembro, nós fizemos 6.831 check-ins nesses endereços, de todas essas mulheres assistidas durante todo o ano. Quando eu cheguei, como é que era a Patrulha Maria da Penha? Funcionava das 8 da manhã às 5 da tarde, segunda a sexta. O que a Maria da Penha faz? Pega o endereço das assistidas e faz o patrulhamento próximo da casa dessas pessoas que têm a medida protetiva. Só que o que a gente achou? Que poderia ser melhor. Nós transformamos das 8 às 5, nós transformamos das 7 às 7, em vez de ser de segunda a sexta, de domingo a domingo. E para 2023, se a gente tiver efetivo, a gente vai colocar 12/36 full time patrulha. Ponto escolar, 1.243 check-ins. Então, durante o ano, para na escola. Parou, ô diretora, tá tudo bem e tal? Parou, ô diretora, tudo bem? Então, no ano todo foram 1.243 check-ins nas escolas. E no total, a abordagem, esse aqui é legal, né? Esse aqui é o patrulhamento não especializado. Então, olha para vocês verem o ganho. Nós tínhamos guardas que trabalhavam nesse grupo. Nós tiramos eles, mudamos um jeito de pensar, colocamos eles aqui. E de julho até hoje, eles fizeram isso aqui. Mas antes eles estavam aqui. Então a gente ainda tem esse grupo que faz o patrulhamento comunitário, faz aquele... E temos um grupo mais especializado aqui, ajudando a gente a mitigar o problema que a gente tem na cidade. Patrulha rural, eu ia passar o vídeo, mas não passar para ser mais rápido. Patrulhamento rural, a gente chegou, tinha uma viatura patrulhando em média 70 km por dia, área rural. O que a gente fez quando a gente chegou? A gente fez esses 70 km por dia virar 130 km por dia, melhorando a logística do patrulhamento. E aí, com o passar desse tempo, desses 2 anos, nós conseguimos, junto à Secretaria de Agricultura do Estado, 2 viaturas que vieram completar o patrulhamento. Então, a gente tem uma viatura alugada e uma viatura própria. Para ser mais inteligente, o que nós fizemos? Roda um dia a própria e alugada. No outro dia, a própria descansa e roda a outra própria. Senão a gente não dá conta de manutenciar a própria. E alugada a gente foi para rodar. Então, tem mais ou menos 480 km de área rural no município. Rodavam 70 km por dia. Então você imagina o quanto demorava para rodar tudo. Quase 5, 6 dias. Hoje, antes de chegar a segunda viatura, a gente mudou para 130, 140. Com 2 rodando 130 e 140, a gente roda o município inteiro num dia e meio. E antes demorava quase 5 dias para rodar. Então a gente teve essa melhoria, esse ganho no patrulhamento do município aí, tentando mostrar presença aí na área rural. Sobre a ROMU, que foi um ganho, já que ele precisava de uma guarda um pouco mais especializada, mais aparelhada, com uma cultura diferenciada, próximo até da polícia militar, que tem esse jeito diferente de combater a criminalidade, e a gente via esse anseio dos guardas. E com isso nós conseguimos, conversando, estruturando, o SIM de 30 deles, 30 passaram pelo treinamento, e até o momento onde iniciou, ficamos com 20, e 20 estamos até hoje, fazendo aquelas mais de 2.000 abordagens aí em 4, 5 meses, né? Bem, ganhos que nós tivemos com a questão de fiscalização, e que foi um desafio.
A criação da legislação de adega. A gente tinha muita reclamação e não tinha como resolver. Hoje a gente tem como resolver, a gente só precisa pegar. E hoje a gente tem uma lei que é pesada, só que os escritórios de contabilidade estão encontrando formas de burlar os quinais de adega, mas a gente vai junto atualizando. E foi um ganho muito grande, uma ajuda da PM imensa, uma ajuda e a coragem dos vereadores dessa casa em votarem a favor, porque foram pressionados a votar contra, mas a gente conseguiu mitigar muita coisa e evitar muito crime. Se você for ver os homicídios que aconteceram nos últimos tempos aí, a maioria deles aí, se não, na porta de adega. Atualização da lei de perturbação, como que era antes? Era R$700 a perturbação, eu tinha que constatar 2 vezes, para na terceira multar, e só podia ser reincidência em 30 dias. Então, se no 31º dia você me pegasse a terceira vez, era nunca acontecia de a gente conseguir. A PM até desistiu de ir. O histórico que eu tenho é que em 2017 o então secretário absorveu para a guarda, porque também era um problema de lei municipal, e tocou o barco, mas mesmo assim não resolvia. O que a gente fez? Nós passamos a reincidência de 30 dias para 365 dias. Nós passamos a multa de R$700 para quem é residência, R$2.500 para quem é comércio, quase R$5.000. E o comércio, se ele reincidir, duplica. Se ele reincidir, triplica. Se ele reincidir, eu interdito. Se ele reincidir, eu caço alvará. Antes não tinha, então nunca terminava. Então a gente tem uma média, por mais que ainda a gente recebe algumas reclamações de barulho, mas só para vocês terem uma ideia, a gente reduziu 72% o número de ligações de perturbação social. 153. 153. Aguarda. Guarda. A PM pode ir, agora a gente tem atividade delegada, vamos ampliar isso aí. Mas eu trouxe uma boa notícia hoje, depois eu explico isso, tá bom? Vou mais rápido aqui. E a gente também atualizou a lei de limpeza e descarte irregular, que era um problema, principalmente na área rural. Os guardas estavam fazendo patrulhamento e o pessoal ia descartando. Falta ainda a gente apertar um pouco mais o calo ali, e a gente vai ainda atualizar mais 2 ou 3 legislações, porque quando aperta no bolso o pessoal obedece, né? Bem, estou acabando. Falta acho que só mais esse aí, acho que é só mais esse. Eu fiz questão de colocar isso aqui, porque se eu fosse no site da prefeitura, é fácil, porque eu monto os meus releases, eu mando para a comunicação e falo assim: comunicação, coloca lá para mim, das 10... Não, a prefeitura não vai falar das outras cidades, mas coloca lá para mim, Jacareí identifica diminuição histórica no índice de homicídio. Eu fazer a notícia é fácil. Então, eu não coloquei nenhum print de nenhum site da prefeitura. É tudo aí, Vanguarda, Bandivale, 12 News, sites de jornais municipais, onde trazem notícias que eu tenho 37 anos, eu nasci e cresci aqui em Jacareí, minha vida inteira foi aqui, eu fiz questão que minha filha nascesse aqui. E quando eu decidi vir para a Secretaria de Segurança, eu vi porque eu queria ver isso aqui. Porque eu estava cansado desde moleque, que eu não sei, os policiais aqui, não sei se são daqui, mas eu lembro a chacina lá não sei da onde, o assalto lá no supermercado, coisas que marcaram a minha juventude e que muitas das vezes a gente ainda via Jacareí nas páginas policiais, latrocínio, homicídio. Se vocês, isso muito do trabalho conjunto das forças de segurança, e eu repasso tudo isso a eles, esses homens e mulheres que trabalham na frente aí, lutando diariamente para garantir a nossa segurança, é graças a eles que a gente tem essas notícias. Das 10 cidades do Vale do Paraíba, G1, tiveram aumento de assassinato no primeiro semestre de 2021. Aí se você clicar aí, você vai ver assim, que Jacareí diminuiu. Porque eles não vão colocar Jacareí é a cidade mais segura do Vale. Não vão. Produtividade policial cai em Taubaté. Taubaté eu não quero saber, mas olha só como estão vendendo. Em Jacareí aumenta. A GCM faz a operação e prende materiais de tráfico em Jacareí. Jacareí identifica a diminuição histórica no índice de homicídio. Historicamente falando, eu poderia aqui trazer para vocês, mas eu acho que trouxeram ou vão trazer. Eu puxei os últimos 20 anos. 2021 foi ótimo. 2022 está excelente. Então,
Nunca na história nós atingimos tão bons índices de segurança como nós estamos, graças a Deus, e vamos melhorar. GCM de Jacareí prende mulher por suspeita de furto. Isso aqui foi COI. Polícia prende homem e prende mais de 1.000 porções de droga em Jacareí. Isso aqui, ó, nossa polícia trabalhando. Ontem a Romão prendeu quantas pedras de crack? 500 e tralalá pedras de crack. Enfim, para terminar, a gente usa muito essa frase: Jacareí mais segura. Nós queremos uma Jacareí mais segura. Nós queremos uma Jacareí mais segura. Por isso que nós trabalhamos com o Conseg, por isso que nós viemos aqui, por isso que nós estimulamos que a população traga as demandas para as forças de segurança, para que em conjunto nós possamos encontrar saídas e soluções para que nós tenhamos cada vez uma Jacareí mais segura. Alguém tem alguma dúvida? Desculpa, foi quase até meia-noite. A senhora falou do perturbação do sossego. 153, onde a senhora mora? Eu moro na Colvida, mas a preocupação é na Rua dos Operários. Porque eu moro na casa do sobrado, então, bem frente à minha janela. A senhora sabe exatamente o endereço onde está acontecendo? Por exemplo, é na Rua dos Operários, número tal, ou não? A senhora só escuta? Não, não agora, não lembro, mas é bem frente à minha. Tá, mas a senhora sabe, se a senhora ligar, a senhora consegue passar. Rua dos Operários, número tal. Porque quando a senhora ligar, a senhora fala: olha, eu moro na rua tal, número tal. Pode falar que a identidade da É que senhora. tem que identificar, aí a gente tem medo da cara tapa. Não, pode se identificar, que eu garanto para a senhora que a identidade da senhora será mantida em sigilo. Mas se a senhora não quiser, a senhora diga assim para quem atende a senhora: olha, eu moro numa rua que não é a mesma rua do local, porém está reverberando, está ecoando aqui na minha casa. Isso. E aonde está o barulho é na rua tal, no número tal. É o que a gente precisa saber. É aonde está o barulho. Isso eu já fiz, só que, como eu não me identifiquei, aí ninguém aparece para ninguém. Aí Não, a gente pode ser fica- que apareceu. Pode ser que apareceu. Pode ser que ele foi multado e pode ser que ele não obedeceu. Ah, tá. Entendeu? Depois, se a senhora quiser, passa para o Robson o endereço, que eu levanto certinho e a gente também já deixa no café para a hora que a senhora ligar, nós Eu vamos lá. passo sim. A segunda parte a gente vai orientar isso. A gente Perfeito. para de gravar e a gente abre para a população. Tá bom. Obrigada. Só uma coisa sobre perturbação, Robson. Nós estamos recebendo muita reclamação da região do Vila Branca, do Rio Comprido, Marcondes, Jardim Luiza, de um som ensurdecedor que tem acontecido aos finais de semana. Nós já identificamos em São José o show e eu já acionei o secretário de Segurança de São José para nos ajudar a solicitar pelo menos um wave, que é um estudo de impacto de vizinhança do local, para tentar mitigar que não vem aqui de Jacareí, porque nós não podemos ir lá. Apesar que a delegada pode. Nós não podemos ir lá. Mas a gente, como tem parceria com São José, a gente vai tentar. Olha, eu moro no Jardim Marcondes. Eu moro nos predinhos ali na Pinagés. Eu moro lá no fundo. Eu escuto de não conseguir dormir. Eu fico imaginando quem fica no Vila Branca, quem está no prédio mais alto lá. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Quer pode falar? Isso aqui foi a formação deles, tá? Olha o tático aí ajudando aqui. A Guarda de São José. É um campo de treinamento lá na Guarda de São José. Eu tô aqui no meio, ó, jogando laranja. Treinamento de salvamento, ó.
A gente só tem que agradecer, né, pessoal? É um trabalho, a gente tem acompanhado aqui, realmente, o Rafael, é um trabalho em conjunto. E eu até anotei aqui, né, para ser bem rapidinho, você falou do tiro de guerra. Eu realmente, do tiro de guerra, eu não sabia que a prefeitura, junto com a secretaria, tinha essa incumbência. Eu sou da turma de 96, então eu conheço bem aquelas instalações. E também a parte do bombeiro, né, que pertence à Polícia Militar, também é algo que a gente não sabia. Depois a gente vai produzir um vídeo aqui, a gente vai jogar nas redes do Consegue. E, Jaime, obrigado por essa prestação. Eu acho que a maioria das pessoas que estão presentes e aquelas que irão ver novamente o vídeo a posterior, Rafael, não sabia de muitas informações que você passou aqui. Pessoal, para a gente dar continuidade, obrigado, viu, Rafael? A porta está aberta, aqui sempre bem representado pelo Badó, né, que tem feito, né, o trabalho aqui, tem uma distinção, né, de membros natos, né, para a GCM. Por quê? Porque eles são ligados à Secretaria de Segurança do Estado, né, mas o trabalho aqui em Jacareí é diferenciado, que praticamente para a gente, aqui eu falo as nossas forças de segurança, eu acho que nem a Polícia Militar e a Civil, né, eu acho que aqui as forças de segurança em Jacareí não tem esse negócio de um é melhor que o outro, porque um depende do outro. Então, eu acho que o resultado em nossa cidade é exatamente esse trabalho em conjunto, né, que sempre quando tem algum problema que a população traz aqui para a gente vê esse trabalho a posterior no final. Olha, não dá para mim ir lá sozinho, preciso do apoio, vou levar para o comandante. Eu não estive na reunião passada, mas vi, né, que de últimas reuniões que teve, na reunião que o Jaime presidiu, teve resoluções de uma reunião anterior, ou seja, resultados vem acontecendo. Né? Nós que estamos presentes aqui, nós acompanhamos mensalmente esses resultados. E parabéns, né? Eu acompanho realmente o trabalho de outros secretários, né? O Consegue especificamente, nós fizemos parte da comissão da implantação das câmeras na cidade do COI. Então, ninguém melhor que os munícipes para dar esse ponto de visão para a prefeitura, na época, né? Opa, se Deus quiser. E nós apontamos, né, as cidades, porque a denúncia chega aqui na ponta, né? E na época fomos convidados e graças a Deus a gente vê hoje a cidade ela em plena expansão, né? E a nossa galinha dos ovos de ouro é as nossas forças de segurança. Então a gente tem que trazer, tem que lotar isso aqui e fazer sempre a população aplaudir, acompanhar e trazer o comando para o lugar certo. Né? Só um Pode falar, eu falei que eu ia dar uma boa notícia. Há 2 anos que a gente está aqui, a gente vem tentando fazer um processo que é bem burocrático junto à Secretaria de Segurança do Estado, que é a atividade delegada, que é um reforço a mais da polícia na rua com a gente. Graças a Deus, depois de muito trabalho, muita perseverança, ontem começou a atividade delegada no município. Então agora a gente vai ter um reforço maior. Muitas vezes a gente não tem condição de atender todas as reclamações de perturbação do sossego. Então a gente vai ter mais um braço para poder auxiliar a gente em algumas questões que envolvem o município. Por exemplo, hoje, a gente tinha muita reclamação na Lúcio Malta. O pessoal não conseguia andar com muito ambulante irregular, a gente orientava. Na frente do Promovale, tinha gente lá que não respeitava. Começamos ontem, se vocês forem na Lúcio Malta amanhã, eu estou com um vídeo aqui, graças a Deus, hoje, e ao trabalho da polícia em conjunto com os fiscais de postura, a gente conseguiu iniciar esse trabalho e já ver resultado. Só que é um trabalho contínuo, né? Bom? Nossa, e merece uma salva de palmas, né, pessoal? Depois, se a gente pode até falar, né, porque a atividade delegada é tão importante. Então, eu vou abrir a palavra aqui para as forças de segurança, para eles passarem as informações pertinentes a vocês. Boa tarde. Boa noite a todos. Primeiramente, aí quero parabenizar, né, o trabalho do Rafael, da Guarda Municipal, né, de toda a parte da Secretaria de Segurança, que tem feito um excelente trabalho. Parabéns, Luiz. Eu sou, eu moro aqui há 40 anos, então eu vejo que trabalhei por muito tempo fora, já faz 4 anos que eu estou trabalhando, né, como policial em Jacareí, e eu estou vendo a diferença. Então, parabéns. Parabéns ao Baló, Marcel, que eu faço contato sempre, né, excelente trabalho. Queria passar
algumas informações referente à parte de indicadores criminal. O Rafael já falou, né, esse ano de 2022 foi um ano brilhante aí na parte de redução dos indicadores criminais. Então, como a primeira cidade do estado de São Paulo na redução dos indicadores criminais, foi a melhor cidade do estado. Repita, estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. É pouca coisa. Não é do Vale para aí, é do estado de São Paulo. Sempre existe. 605, se eu não me engano. Então, as forças de segurança do município, né, têm se dedicado com a redução do efetivo em 40% das polícias militares e da civil também, né, o efetivo nosso é reduzido, mas a gente com 645 valorosos aí, soldados, né, guardas, pessoas empenhadas aí na segurança pública, e esse indicador aí reduziu e Jacareí é uma das primeiras do estado, né? O mês passado foi a primeira do estado de São Paulo na redução dos indicadores. E eu queria passar para vocês aqui só alguma porcentagem referente aos indicadores, né? De homicídio referente ao ano 2021, a gente já teve uma redução de 33% nos homicídios, 35% furtos de veículos, 41% em roubo de carga, roubo de veículo 18% e latrocínio 100%. Então, a redução é espetacular. A gente está no caminho certo, né? Então, eu só tenho a agradecer, né, a Polícia Civil, a Guarda, né, a todos os policiais que têm se empenhado aí, se dedicado à segurança pública do município. Aproveitando aí, referente ao senhor Clodoaldo Santana, isso. A Polícia Militar, ao mês passado, devido à solicitação não só do senhor, de outros munícipes aí, referente à perturbação do sossego, com escapamentos de veículos e outras coisas mais, solicitou o trânsito de São Paulo, que é a Polícia Militar, só que especializada em trânsito. Então, a gente fez uma operação conjunta em 2 finais de semana, em decorrência disso, porque a gente tinha um efetivo reduzido, atendendo o 190, que a demanda é muito grande. Então, a gente solicitou a especializada nossa, que é o trânsito de São Paulo. E a gente teve uma operação 2 finais de semana, foram 120 veículos recolhidos entre motos e automóveis. Então, foi uma operação que teve efeito no município. A gente está tentando, a gente não consegue às vezes atender a demanda toda, né? Como o senhor lá do Alto Santana, que eu sei que o escapamento da moto perturba o senhor, perturba ele lá na Pinagés, me perturba aqui no Bela Vista, né? Então a gente tem, no Parque Santo Antônio aqui, estava falando com o colega, a gente tem essa problemática. Infelizmente os motoboys aí exageram um pouco no escapamento. Mas as forças de segurança estão fazendo a parte deles. A gente está fazendo a nossa parte. Só que é um trabalho, né, constante, a gente vai conseguir. Só que, já para atender o senhor, essa demanda a gente solicitou, devido à solicitação do senhor aqui, encaminhada para o batalhão São Paulo, veio a especializada para atender essa problemática no nosso município. E, com isso, o resultado que eu passei aqui para vocês. Uma coisa importante, Alan, que eu acho que é deixar aqui para todo mundo, tudo que o Rafael passou ali de infraestrutura, né, dentro da secretaria dele, passa para o pessoal como era o batalhão antes e os resultados que vocês tinham antes do capitão Paulo Henrique fazer essa mega reforma e estrutura e o que vocês têm hoje aí no batalhão da Polícia Militar. Hoje, né, antigamente a gente ficava no prédio do município, né? Tinha um local, era o prédio do município antigo, né? E hoje, né, depois de tantos anos aí, conseguiram fazer um prédio novo, que é lá na Faria Lima, um batalhão que iniciou, né, a estrutura desde o início e transformou num batalhão de polícia militar excepcional, com estrutura para todos os policiais, que a gente não tinha uma estrutura de alojamento adequada. Hoje tem uma estrutura excelente, tanto no batalhão quanto na companhia. A companhia é um prédio do Estado também, antigo,
mas a gente conseguiu uma verba, né, parlamentar e conseguiu fazer uma reforma lá que ficou também excelente. Eu trabalhei só um pouquinho, né, na área dos Jardins, São Paulo, que é a área da região da Paulista lá, Oscar Freire. Trabalhei por 11 anos lá. Não tem a estrutura que a gente tem aqui. Não chega nem perto da estrutura que tem. Eu, às vezes, tinha que ficar alojado, ficava na salinha, não tinha nem janela para descansar. Porque a gente tinha que depor lá fora na Barra Funda, você ficava lá num quartinho esperando o horário para ir depor. Hoje temos aqui uma estrutura de primeiro mundo. Pode melhorar? Pode, mas já está excelente. Já está uma estrutura boa, então o trabalho dos comandantes, da prefeitura que ajudou em várias outras, né, várias demandas aí, então é excelente. Então isso é para todos, que é órgão público, então está para todos. E isso incentiva os policiais ficam mais animados, tem uma estrutura para ficar, para descansar, para se alimentar, então, né, fazer um hora de lazer lá, ele tem lá uma área de lazer. Então hoje temos uma estrutura excelente para nossos soldados aí, nossos companheiros da polícia. Não, com certeza. Eu tenho, quando o Rafael começou a mostrar, é o fator humano, né? Equipamentos são importantes, mas a partir do momento que você começa a olhar para essa seara, tomar conta, né, dos profissionais que estão do outro lado, você começa a fazer esse alto rendimento, né? Então o Jacareí está tendo o resultado que está tendo exatamente pelo olhar crítico, né, e esse carinho, né, que tanto o secretário como o nosso comandante ele teve com a cidade. Robson, pegando um gancho aí, há 2 anos atrás quando eu cheguei, a guarda tinha 60 anos. Dos 60 anos, eles não tiveram 240 guardas. O colete é um EPI. Eles terminavam o plantão, tiravam a placa balística do colete e davam para o outro. O outro passava no pano com álcool em gel, colocava. Claro, tinha um período que essa placa descansava, mas não tinha um colete para cada um. Resumindo, era isso. Então, a Guarda fez aniversário dia 30 de outubro. Pela primeira vez na história, a Guarda Municipal recebeu uma quantidade de colete que hoje todos os guardas do município têm o seu colete, visando a qualidade do trabalho de cada um. Detalhe, 3A, nível 3A. Não, temos só que agradecer, mas quanto mais a população se integrar e trazer suas demandas, né, conseguiríamos ir em pontos que simplesmente tanto a PM como a GCM e a Polícia Civil não vai chegar jamais se não tiver informação. Então, o nosso trabalho é devido ter a informação da população. Pessoal, então para encerrar, né, vamos passar aí a palavra para dar continuidade. Lucas, tem alguma coisa? O doutor mandou um relatório para a gente ficar mais meia hora aqui ou não? Fica à vontade. Boa noite a todos. Hoje eu vim representando o Dr. Boto, que não pôde comparecer, mas eu gostaria de parabenizar o secretário, que realmente o pai está fazendo a diferença na Secretaria de Segurança de Jacareí. Eu moro aqui, percebo que está mudando. Contato com os guardas quando vão apresentar a ocorrência na delegacia. Acho que eu já falei que você era na delegacia. Pode ser. Todos eles comentam das melhorias, está todo mundo animado. Isso é importante. Eu acho que esses índices diminuindo, esses bons números, tem a ver com os investimentos, com essa boa gestão e com a integração das forças, né? Além da população participando também, trazendo informações. Acho que isso acaba ajudando bastante na segurança pública. Obrigado. Agora a gente vai deixar, sempre deixa por último o Badó, né? Mais meia hora. Já viu o que ele fala muito? Badó. Boa noite, presidente Robson Bispo, sargento Alain, o investigador Lucas, o nosso secretário de segurança, o Rafael Júlio, e o novo membro também do Conseg, né, o novo membro efetivo, o Dr. Antônio Carlos de Moraes. Muito bem-vindo. Bom, senhores, tudo isso que está sendo apresentado aqui é uma ação
das forças de segurança em conjunto, né? Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. A gente tem feito muitas ações em conjunto, muitas blitz de trânsito, praticamente todas semanalmente. Temos feito também operações junto com a fiscalização de posturas. Nós temos uma equipe que é destinada a isso. Temos operações na frente às adegas, que é a Patrulha do Sossego, geralmente todos os finais de semana, né? Vendo aquelas que estão dando mais problemas com a gente tem batido forte em cima. Então é um trabalho que requer muita força de vontade, não é um trabalho fácil, né? Mesmo assim a gente consegue administrar. E a gente também, nós temos um projeto que estamos sempre trabalhando na área de prevenção, que é os Semeadores da Paz, né, que nem a secretária colocou ali que o ano passado foi atendido mais de 3.000 crianças, né, adolescentes. Acabou de chegar um dado para mim aqui, segundo semestre, os Semeadores da Paz, só no segundo semestre, os Semeadores da Paz atendem crianças do 1º ao 4º ano. Nós conseguimos atender 1.756 alunos do 1º ao 4º ano e 196 do EJA. Então, quer dizer, fora toda essa parte que a gente faz do apoio, as demandas que chegam para a gente, nós também temos um projeto que a gente trabalha muito com a parte dos adolescentes, das crianças, e também dos adultos, né? Infelizmente a gente tinha um outro projeto que era Tocando Futuro, que está parado por enquanto, mas a tendência é sempre a gente estar trabalhando em conjunto, porque, que nem eu falo, a união faz a força. Então a gente tem que sempre unir as forças, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, né? Como o nosso secretário falou hoje, começou no dia de ontem a função delegada, e o nosso pessoal já tem um mapeamento quanto à Rua Doutor do Sul Malta. Foi feita uma ação e aqueles que passaram hoje lá viram que a Doutor do Sul Malta está praticamente sem vendedores ambulantes, e foi uma das demandas que a gente teve um mês retrasado, que aquela senhora veio do Vale, né? Até o Cabo Lima teve que ir lá orientar, devido, quando chovia, o pessoal não estava na porta promovada, não conseguia entrar, né? Então, inclusive, ele recebeu a ameaça de morte lá e tal. Então, para vocês verem que a gente está batendo forte, estamos procurando fazer o melhor serviço possível, a demanda é grande, mas dentro daquilo que a gente pode, a gente tem batalhado e muito para sanar e conseguir uma cidade mais segura para todos nós. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para a nossa secretária Marli. Aqui a gente, fique tranquilo, pessoal, que só a primeira parte a gente geralmente joga para nossas redes, até para não identificar os moradores. Nós, a partir desse momento, os nomes que foram falados a gente corta, a gente só joga aquilo que é essencial.